Lá em Porto Alegre, Silmar César Miller. Bom dia, Silmar. Muito bom dia, meu caro Otávio. Bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Vamos lá, o que temos para esta quarta-feira, meio de semana, Silmar? Meio de semana, hoje, mercado financeiro relativamente calmo, dólar operando com leve queda de 0,1% nesse momento, cotação na moeda americana em R$ 5,34. Mercado de ações também com pouca movimentação, o índice Bovespa com leve alta de 0,4%. Mercado do petróleo, que a gente acompanha diariamente, com alta nesse momento, 0,8%, tipo Brent, que é referência para o mercado brasileiro também, US$ 65,90 o barril. Nos mercados de commodities agrícolas, grãos com predominância de altas nesse momento. Depois de 2 dias de queda, Bolsa de Chicago mostrando uma pequena recuperação. Soja subindo 0,6% agora há pouco, milho 0,7%, trigo também 0,3%. Só arroz em casca aqui na contramão, operando com queda de 0,3%. Bolsa de Nova York, recuperação do café, caiu nos últimos dias, hoje com alta, 2 pontos percentuais. O café arábica em Nova York, robusta em Londres também, valorizado em 1,8%. Algodão também sobe 0,2%. Na contramão, suco de laranja com forte queda, 6,7%. O açúcar também cai, 1,6%. Cacau é outro, 2,5% de queda. E o boi gordo no mercado futuro B3 operando com estabilidade nesse momento, final de manhã de quarta-feira, Tavinho. Bom, vamos então para outros destaques do noticiário geral e um assunto que nos interessa diretamente, que é esse aqui. Porque o Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento que pode liberar as obras da Ferrogrão. A ferrovia é essencial para diminuir o preço do frete e tornar o agro ainda mais competitivo. A retomada do projeto é considerada estratégica. Na semana passada, os ministros do STF ouviram as partes interessadas. O primeiro a votar será o relator Alexandre de Moraes. A Ferrogrão é um projeto de mais de 20 bilhões de reais, que, de acordo com o agronegócio, vai gerar uma economia de mais de 19 bilhões de reais por ano no preço do frete. A estrada de ferro de quase 1.000 quilômetros vai ligar o Mato Grosso ao Pará. A construção foi suspensa em 2021 depois de uma ação do PSOL que alegava que a ferrovia passava pelo Parque Nacional do Jamanchim, no Pará. O traçado foi adaptado e pode ocupar apenas 0,01% do parque. Pois é, o pedido foi de um deputado que o juiz lá, o polêmico, aceitou e está tudo parado, prejuízo até hoje. Vamos torcer para que realmente liberem as obras, né, para minimizar o prejuízo aí, porque o nome é Ferrogrão, mas até agora Ferragrão, né, porque estragou todo o comércio e o transporte de grão, danou o transporte de grão, é Ferragrão até agora. Vamos ver se finalmente vai ser Ferrogrão, né, Silmar? Esse é o nome verdadeiro para ela, até agora. Grande expectativa, mas sempre com um pé atrás, né, Tânia? Porque é impressionante como isso andou travado aqui ao longo de tanto tempo. Na prática, são 10 anos já desse projeto. Os últimos 4 travados dentro do Supremo Tribunal Federal, por conta de uma ação aqui no partido Nanico, alegando essa questão aí de que a ferrovia atravessaria um parque indígena, um parque de preservação natural, etc. E agora tiveram que mudar o traçado, o projeto ficou muito mais caro, além do tempo que passou, também a mudança do traçado vai encarecer o projeto. Mas, enfim, grande expectativa de que isso finalmente comece a sair do papel. Só que o tempo perdido foi grande e agora, claro, tem todo o tempo de construção da obra, que não é pouca coisa, pelo menos uns 5 anos pela frente ainda. Se isso sair agora, aí tem que haver licitação nova, ter habilitação de novos interessados na construção, e o começo da obra, talvez demore um ano ainda, olhe lá, e aí mais uns 5 anos para a construção total. Ou seja, um tempo perdido imenso, enquanto isso, nossos produtores aí, especialmente os do Mato Grosso, têm aumentado bastante a produção em direção exatamente ao norte do país, ao norte do estado, precisam muito desse meio de transporte, vão continuar sofrendo aqui o altíssimo custo do frete rodoviário, uma rodovia de mão única. Tudo isso conspira contra a rentabilidade desses produtores, que são os nossos heróis aí que estão desbravando essas regiões aí mais ao norte do país e trazendo produção agrícola, trazendo produção de alimentos, trazendo divisas com exportações. É um tempo perdido imenso, né, também? Pois é, tempo perdido por conta
da opinião de um deputado aí de um partido do Nanico. Aliás, mais do que reforma tributária, o Brasil precisava de uma reforma política para acabar com esses partidos nanico aí que acabam gerando situações como esta, por exemplo. Esse é só um exemplo. Esses partidecos aí pequenininhos é partideco mesmo. Só serve para entrar num bolo lá e criar confusão e polêmica, etc. e tal. É uma enxurrada de partidos no Brasil aí que permite uma série de coisas que não poderiam e não deveriam estar acontecendo no país, né, Silvio? Todo mundo tem partido. Além de torrar dinheiro público, né, que é dinheiro de toda a população brasileira, para festejar aí os seus cubículos eleitorais aí espalhados pelo país. Em suma, você tem toda a razão, tem muitos partidos. São quantos ainda havia? A gente já perdeu a conta. Eu perdi, já 34, se não me engano. Isso não existe em país nenhum do mundo, né? Eu acho que é mais, porque tem candidatos ainda a novos partidos ainda. Tem. E aí tem partido aí, aquele cidadão do Aerotrem lá, se eu não me engano, que já faleceu, se eu não me engano. O partido dele existia porque era o emprego dele, né? Era o emprego dele, ele tinha salário, tinha tudo, o partido tem verba, recebe verba do governo, podia ser destinada para outro lugar. Então é uma máquina de torrar dinheiro, como você disse, de sugar dinheiro do Estado que poderia estar para ir no lugar. E para criar mais confusão e mais prejuízo. Vide a Ferrogrão, ou quer dizer, a Ferrogrão aí. Até agora é Ferrogrão. Vamos lá. Ou ferrão no grão, né? O zangão ferrando o grão. Por enquanto é isso. Vamos esperar aqui. Exatamente. Bom, o Tejon falou disso aqui ontem. Feijão. O brasileiro precisa comer mais arroz e feijão. E as exportações de feijão bateram recorde nesse ano, segundo a Secretaria de Comércio Exterior e o IBRAF. De janeiro a setembro, o Brasil enviou ao exterior mais de 360 mil toneladas de feijão. O volume embarcado é o maior já registrado. Segundo o Instituto Brasileiro do Feijão, o que explica esse forte crescimento é a integração entre pesquisa, produtores e exportadores. A entidade afirma que a Embrapa e o Instituto Agronômico de Campinas, por exemplo, desenvolvem a cada dia cultivares mais produtivas e adaptadas às condições do clima brasileiro, e que os produtores rurais adotam tecnologias e as estratégias necessárias para impulsionar a produtividade no campo. Pois é, isso é bom, mas aqui no mercado interno, infelizmente, o brasileiro está comendo menos feijão, bem menos do que comia antes. E o arroz e feijão é uma comida muito nutritiva, a combinação dos dois. Feijão sozinho não, o arroz sozinho não. Mas quando você junta o arroz e feijão, é que nem o Popeye abrindo aquela lata de espinafre lá, e a hora que ele come é pananana, fica forte mesmo. O arroz e feijão é isso. E o Tejon comentou ontem, acho que o Brasil é o país que mais consome feijão no mundo, mas o Tejon comentou ontem também que o nosso feijão, quando chega lá fora, faz muito sucesso, porque as pessoas gostam muito do sabor do nosso feijão. Interessante, né? Agora, um detalhe, o que está fomentando essas exportações são tipos novos de feijão, e alguns até relativamente recentes aqui na produção brasileira. A liderança das exportações de feijão está fazendo sucesso todo aqui, com um recorde, foram quase 362 mil toneladas aqui no acumulado até agora, de janeiro a setembro. É um recorde absoluto em termos de volume. O que está puxando essas exportações é o feijão mungo preto. Não sei se você já ouviu falar. É um tipo de feijão aqui que não tem muito consumo no Brasil, mas é grandemente demandado na exportação. E o principal importador está sendo a Índia. A Índia, desses 361 mil toneladas, 207 mil toneladas foram para a Índia, que é a grande consumidora desse tipo de feijão. E, na verdade, esse feijão está sendo produzido aqui no Brasil exatamente por demanda da Índia. Foram tratativas feitas aí pelo IBRAF, Instituto Brasileiro de Feijão, descobriu essa demanda indiana e, com isso, se fomentou a produção desse tipo de feijão, especificamente para atender esse mercado de exportação. Praticamente não tem consumo interno. Outros tipos de feijão que estão despontando aqui na exportação, o próprio feijão preto. O Brasil era importador de feijão preto, importava principalmente da China, a produção deu uma melhorada, inclusive com demanda de exportação do nosso feijão preto, que é mais preferido aqui do sul do país. Tem um outro tipo de feijão também que tem crescido, que é o caupi, feijão caupi branco, tem produção especificamente para exportação.
E tem um outro setor que também está demandando grande exportação, também foi lembrado pelo IBRAF, que é o gergelim, cultivado bastante no Mato Grosso, também especificamente para exportação. A maior parte está indo para a China. O gergelim, nós já fizemos inclusive entrevista aqui com o pessoal da Embrapa, que cuida dessa parte aí do gergelim. O gergelim nosso é um sucesso. Nós éramos importadores de gergelim e hoje somos exportadores. Mais um bom trabalho aí da Embrapa. Agora eu vou gerar demanda, então. Ô, Malu, vamos atrás desse feijão mungo. Mungo, né? É isso que você falou que está indo para a Índia. Mungo, É, vamos saber quem é. mungo preto. Feijão, viu, Malu? Feijão mungo preto. Depois pesquisa aí, vamos trazer alguém para conversar sobre isso e sobre esse mercado novo aí de feijão. Pode ser até o Marcelo Liders. Ele é U com trema, é que nem você, Miller, é o Liders. Pode ser até o Marcelo para falar de mercado, mas eu queria um pesquisador também para falar um pouquinho dessas variedades de feijão que estão fazendo sucesso lá fora. E você, brasileiro, coma mais arroz, feijão, que faz bem, para ficar forte, que nem o Popeye quando abre a lata de espinafre. Vamos aqui para o Tem que Rir, porque vamos falar do tarifaço. Mesmo com o tarifaço anunciado pelos Estados Unidos há 2 meses, nós não arregamos, não. Vocês viram ontem, nós comentamos aqui, eu e o Silmar, os resultados aí da balança comercial. E as exportações de carne brasileira bateram recorde em setembro. Além da carne, outros setores atingidos pelo tarifaço estão conseguindo redirecionar parte da produção para outros países. Ô, Trump, deu zebra, Trump. Você não atingiu o seu objetivo. Vamos aos números. Os embarques de café brasileiro para os Estados Unidos caíram pela metade desde agosto, mas o setor não ficou no prejuízo. Graças à diversificação de mercados e ao aumento do preço do café no mundo todo, o ganho em dólares com as exportações no geral cresceu 13%. Então, qual que é a tendência? A Colômbia foca mais no mercado norte-americano e abre espaços para mais participação do Brasil no mercado europeu. E a gente tem 120 países por ano que a gente exporta. Outro setor que surpreendeu foi o de carnes. As vendas para os Estados Unidos caíram, mas as exportações de carne bovina, no geral, bateram um recorde histórico em setembro. O principal destino foi a China, e mais mexicanos compraram da gente. Entre agosto e setembro, o total de exportações brasileiras para os Estados Unidos diminuíram 18% em relação ao mesmo período do ano passado. Por outro lado, as exportações como um todo subiram 5%. Em números absolutos, o Brasil deixou de ganhar pouco mais de $1 bilhão dos americanos, mas teve um ganho extra de quase 3 bilhões se somar todos os destinos. Apesar do impacto geral não ter sido tão expressivo, há setores que amargam forte prejuízo, como o moveleiro. Fábricas do Paraná, que tinham os Estados Unidos como principal cliente, tiveram que fazer demissões em massa. O setor calçadista também sofre. E no mês de setembro teve uma queda de 23,5% de pares exportados a menos para o mercado norte-americano. E se nós olharmos valores, teve uma queda de 10,4%. Em comum, todos os setores viram a esperança ressurgir nos últimos dias. Segundo a Câmara Americana de Comércio, a conversa por telefone entre Lula e Donald Trump deixou os empresários mais confiantes. Ainda há várias etapas pelo caminho. A expectativa é que se possa encontrar um entendimento que resguarde os interesses econômicos dos dois países e que volte a se criar mais oportunidades para negócios, para comércios e para investimentos. A gente tem um universo de em torno de 600 produtos que poderiam se beneficiar de uma exclusão e de uma diminuição das tarifas adicionais. Bom, melhorou apesar do tarifaço do Trump. Então, se chegar a um acordo com o Trump, aí pode melhorar ainda mais com a volta de, pelo menos, alguns setores colocando novamente produtos nos Estados Unidos. Fico imaginando lá o Marco Rubio e Donald Trump conversando entre eles. Rubio, o que passa, Rubio? O que acontece, Rubio? Não sei, Trump, mas esse Brasil dá a volta por cima, sai correndo pela lateral. Não sei, Trump. Você precisa investigar, Rubio. Deve ser mais ou menos essa conversa lá. Bons números, não, Silmar?
Talvez isso explique aí por que o Trump anda ligando para o Lula aqui, provocando aqui uma reaproximação aqui, tem muito a ver com essa questão das exportações. Precisamente do que quando se fala de alguns tipos de produtos lá que os americanos são carentes. É o caso do café, por exemplo. Exportações de café cresceram 11% no mês de setembro, apesar do tarifaço todo, isso em valor, né? Carne bovina, um recorde absoluto de exportações no mês de setembro, foram mais de 314 mil toneladas, no mínimo. Tem ainda os miúdos aí que não estão computados nesse volume que foi divulgado pelo Ministério da Agricultura. 55,6% de aumento, isso no faturamento das exportações no mês de setembro, pleno mês de vigência plena do tarifaço, exportações de carne bovina bombando. As exceções ficaram com açúcar realmente ficou inviável, os 50% da exportação para o mercado americano, não houve como desviar isso para outros mercados, pelo menos não houve tempo, mas pode haver ainda saídas para esse produto, que é uma commodity de interesse internacional. E outra, alguns setores de frutas, né? Está vendo que isso aí não tiveram muita saída e existem realmente perdas, ou no preço, ou na própria produção, que ficou no pé, né? Por falta de exportação para o mercado americano, que é um grande demandador de frutas tropicais brasileiras, infelizmente. Pois é, mas se resolverem pelo menos parte das pendências, talvez a gente consiga recuperar parte desse prejuízo. Mas alguma coisa, como você mesmo citou, e a reportagem citou, indústria moveleira, pesca, frutas, enfim, a indústria florestal, alguns setores ficaram aí num prejuízo primeiro. No segundo tempo, não sei, vamos ver aí o que vai dar na análise do VAR. Aliás, 26 ainda, Silmar, está cedo, pode ficar tranquilo. Aliás, esses juízes de futebol estão dando o que falar, hein? Os juízes do Supremo brasileiro já davam o que falar com suas sessões e decisões polêmicas. A justiça brasileira e os magistrados, super salários, vivem tendo benefícios, etc. e tal. E agora os juízes de futebol, com suas polêmicas decisões que estão afetando completamente aí, perturbando e deixando nervosos os torcedores de muitos times. E a verdade é que é o seguinte: não existe um prejudicado e nem outro que foi beneficiado. Na verdade, um é prejudicado hoje, mas pode ser beneficiado amanhã. O beneficiado de hoje pode ser o prejudicado de amanhã, porque está uma papagaiada o que esses juízes de futebol no Brasil estão fazendo, as decisões que eles tomam. Uma mais esdrúxula que a outra. E não tem vencedor, não, como eu falei. Não é o seu Grêmio de vez em quando, o meu Palmeiras de vez em quando, porque o seu Grêmio pode ser prejudicado amanhã, o meu Palmeiras pode ser prejudicado amanhã também. Tá uma palhaçada. A CBF diz agora que vai querer juízes profissionais para o ano que vem. Os atuais eram o quê, então? Pois é. Pois é. Tem escola para formar juiz de futebol? Pelo que eu sei, sargento da Polícia Militar, ou o cara é professor de educação física, aí faz uns cursos e regras, pega não sei o que e tal. Mas, para mim, são profissionais. O cara não está apitando um jogo de várzea. Para mim, o que seriam juízes profissionais, então? Boa pergunta, hein, Silmar? Vamos pesquisar. Quem sabe amanhã a gente tem a resposta para mais essa pergunta de $1 milhão no Brasil. A resposta vale $1 milhão. Se os árbitros que estão aí não são profissionais, white. É uma invenção no futebol. O juiz que deixa de expulsar um jogador lá que quase mata o outro, acaba ele sendo expulso, né, de campo. É o próprio juiz. Se fosse só aí a inversão de valores, estava fácil corrigir, viu, Silmar? Mas não é só aí, não. Vamos deixar esse assunto para lá, porque tem mais história para amanhã, quinta-feira. Ótima quarta para você, amigo. Até amanhã.